I've loved you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. So put away your makeup. Tell me once, I will tell you again. It's that way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Boa tarde, pessoal. Começando mais um Café com Queijo, direto aqui do estúdio da Rádio NAC. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Braga, estou falando de Muriaé, Minas Gerais, e vamos bater o nosso papo de todas as segundas-feiras, falando ao vivo com você, esperando aí o Ari Neto chegar para se conectar. E a gente vai conversando com você um pouquinho, mandando um abraço aí para o Roberto Carlos Souza, para o Cláudio Miro, tio Miro, o vô Miro, meu amigo lá de Santa Catarina, para o Leandro Cardoso, para a galera da Watch Party. Sejam todos muito bem-vindos e vamos então conversar um pouquinho nessa tarde, né? O Ari Neto certamente já está chegando por aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho a presença dele, né? E desejando a todos aí, antes de qualquer coisa, uma ótima semana e que tudo possa realmente transcorrer da melhor maneira possível para todos nós, né? Temos assuntos acontecendo a todo momento no país e no mundo e a gente vai tentar conversar um pouquinho com você nessa segunda-feira, que já está ficando tradicional, toda segunda, 6 da tarde, o programa Café com Queijo. Por que Café com Queijo? Eu estou em Muriaé, zona da Mata Mineira, né? Minas é o leite, né? Ari Neto está lá em São Paulo, terra do café, café com queijo, tá certo? Regiane Clean, que prazer vê-la, que bom que deu certo. Seja muito bem-vinda, Regiane, está conosco. A Maria Luchini está conosco também pela Watch Party, muita gente conosco. Você vai curtindo e compartilhando o vídeo, programa marcado para acontecer por volta aí de 45, 50 minutos. E a gente continua aguardando a presença do Ari. Daqui a pouquinho deve estar linkando conosco aqui através da internet para que a gente possa... Acabei de receber aqui a solicitação dele. Vamos aprovar e o Ari Neto vai entrar conosco para esse bate-papo. Beleza, beleza. Já está sendo adicionado meu companheiro de programa Ari Neto. Vamos aguardando. A internet às vezes na manivela. Eu até assusto quando eu vejo o Ari de cabelo cortado. Boa noite, Ari Neto, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Como é que vai essa força, meu querido? Tudo bem? Cara, graças a Deus, uma semana bastante intensa aí, com muitas novidades, muitos acontecimentos, mas o que eu acho mais legal de tudo que está acontecendo é a gente ver a equipe do Bolsonaro sendo formada por pessoas notáveis, sem
acordos e conchavos políticos, né, divisão de bolo. Ele falou que não seria dessa forma. A matéria do G1 hoje insinuava, né, que ele, durante a campanha, havia falado em torno de 15 ministérios, mas que acabou ficando com 22, né? Mas não coloca que diminuiu de 39 ministérios para 22, né? Não coloca que as indicações das pessoas são pessoas que se destacam na atividade, se destacam pela competência, né? E são ministérios que vão produzir resultados positivos para o Brasil. E não mais, né, apenas aquela divisão de um bolo para gerar corrupção, corporativismo. Né? Tudo isso está acabando na política brasileira e eu estou muito feliz por ver, né, o presidente eleito, ainda não empossado, já colocando em prática uma nova forma de governar. Isso daí vai ser muito bom para o nosso país. Concordo plenamente com você. Então, olha só, a Watch Party está bombando aqui, e aí o Ricardo Reiser está pedindo aqui o seguinte, ó, Ari, olha essa, hein? Manda um Iron Maiden aí. Então, já que ele pediu, nós vamos encerrar o programa de hoje com o Iron Maiden, para atender também, já que o nosso programa não é de música, né? Mas tem música sempre nos estúdios da Rádio NAC, né? E a gente aqui tem essa situação musical realmente. Então, ô Ricardo, assiste o programa, porque no final eu prometo para você vai ter um Iron Maiden, tá certo? Ele disse também que o assunto é Bruce Dickinson. Não, o assunto não é o Bruce Dickinson, né? O Marcelo Gonçalves de Goiás está aqui com a gente. A Fátima Rosário escreveu aqui uma coisa que eu não consegui entender numa hashtag. Não entendi. Fimex, não entendi mesmo, não deu não. O Ricardo tá doido para um rock and roll. Hoje não é música, meu filho. Música deve ser quarta-feira, tá? Inclusive com a presença do João Pedro, meu filho mais velho. O assunto principal, minha querida Jaqueline Suzan, será Jaqueline Susan, né? Jaqueline Susan Sofia Schneider. O assunto principal do nosso programa hoje vai ser, com toda certeza, a questão do indulto, né? Que tomou grande proporção aí o julgamento semana passada, e esse vai ser, sem dúvida alguma, o assunto principal. A Jaqueline acha que o Bolsonaro está se expondo muito, eu também acho. É uma tentativa dele de cada vez tentar ser mais popular, né, Jaqueline? E ele está se expondo muito realmente, mas você sabe o seguinte, a logística tem dessas coisas, né? Ele pega as pessoas de surpresa, ninguém sabe onde que ele vai parar, ninguém sabe onde ele vai comer, e esse aspecto também é um aspecto de segurança, mas eu concordo que ele está se expondo muito, até porque aonde ele para tem uma câmera, aonde ele come tem alguém filmando, e eu espero que a segurança dele esteja cuidando disso com toda a certeza, né? A Maria Luquini deu aqui a hashtag indulto não, que é uma vontade de todos nós. Rosimeire Neri, minha querida amiga, está conosco também. E eu quero pedir a todos vocês que estão conosco, vai curtindo e vai compartilhando. E a gente começa, Ari, vamos fazer uma menção muito rápida, se você permite, a ameaça que a Joyce Hasselman recebeu, né? Uma ameaça ridícula, esdrúxula. Ela recebeu lá uma cesta com uma cabeça de porco e uma peruca loura e um bilhete daqueles estilo mesmo filme de gangster, escrito com letras recortadas de revista e jornal, né, dizendo que ela vai sofrer e vai morrer. Nós temos um carinho mais do que especial pela Joyce, que foi a nossa professora recentemente, e eu queria a sua opinião sobre essa absurdez que aconteceu com a Joyce. A minha opinião é que a saída do PT do poder pode ser marcada aí por atos de terrorismo, né? Porque isso nada mais é do que uma ameaça terrorista, coincidindo com a saída do PT do poder. Não estou dizendo que foi alguém do PT que fez isso, né? Só estou dizendo que o nosso país é um país pacífico e esse tipo de ameaça, né, terrorista
eu espero que não se torne uma prática comum. Estão tentando intimidar a Joyce pelo papel que ela tem desempenhado, importantíssimo, né, como brasileira, como jornalista, como escritora, como influenciadora da internet, agora também como professora, né, como deputada federal mais eleita da história. Mais votada. Então, essa tentativa de intimidá-la, né, é uma novidade que a gente está vendo aí acontecer. Ela já sofreu ameaças antes, né? Não tinha Sim. o destaque que ela tem agora. Então, eu acho que ela vai ter que aprender a conviver com isso, né? Temos já o Sérgio Moro, temos o nosso presidente Jair Bolsonaro, agora temos a nossa deputada federal Joyce Hasselmann, pessoas que estão deixando, né, de ter a sua vida social normal, né? Eles não podem mais ir ao shopping, não podem mais ir comprar pães na padaria, né? Perderam a sua liberdade porque estão lutando por um Brasil melhor. Então, é o preço que eles estão pagando, né? E a gente espera em Deus que nada disso se concretize, que a justiça, que a ordem prevaleçam sobre essa modalidade de terrorismo, né? Porque isso nada mais é do que terrorismo. A semana passada a gente comentou... Oi, diga lá. A minha opinião é que eu acho que esse tipo de situação, ele atinge muito mais a nós, não por medo, mas por revolta realmente, de ainda existir pessoas desse tipo na sociedade brasileira, né? A gente está acostumado a ver isso em filme, né? E de repente a gente descobre que isso existe na vida real também. Do que a própria Joyce, que a despeito de não estar também acostumada a sofrer esse tipo de ameaça como foi, mas ela está muito bem cercada e muito bem filtrada para não se deixar levar e não se deixar ser alcançada por esse tipo de situação. Então atinge muito mais a todos nós, Ari, do que a ela própria, né? Ainda bem, né? Porque eu acho que ela, nesse momento, ela está realmente, como você bem disse, exercendo uma função representativa extremamente importante de toda uma população. Cada indivíduo dessa população, e cada indivíduo somos todos nós, somos muito importantes, é claro, mas ela, como representante de todos nós, e representante de uma luta que foi uma luta muito forte para mudar o Brasil, ela é muito importante e precisa de ser preservada a todo custo, não é mesmo? É exatamente por isso que ela está sendo ameaçada, né? É uma tentativa mais de intimidação do que qualquer outra coisa. Então, pelo que a gente já ouviu da própria Joyce, esse tipo de ameaça não vai intimidá-la, né? E é terrorismo. Isso daí é terrorismo, é uma ameaça a todos nós, realmente, como você está dizendo. Eu espero, né, que muitas coisas que a gente ouve falar sobre tentativa de sabotar o governo do Bolsonaro, que vai ser feito, que vai ser posto em prática através de professores, através de intelectuais, através de jornalistas, artistas, que vão visar única e exclusivamente a partir do dia 1º de janeiro o impeachment do Bolsonaro, né? Então, não existe um motivo para isso, mas a gente está vendo que eles estão se mobilizando neste sentido, né? Então, Isso a mesmo. intimidação da Joyce não vai colar esse tipo de coisa.
né? Como você mesmo disse, ela está muito bem resguardada, protegida pelos seus seguranças, e essa ameaça, essa intimidação não vai prosperar. O nosso país é um país pacífico e esse tipo de atitude só me faz relembrar, né, o regime militar, no qual foram explodidos carros-bomba, no qual foram sequestrados embaixadores, pessoas importantes para trocar por prisioneiros. Tipo de atitude que relembra muito os radicais islâmicos, né? Isso daí no Brasil não vai colar, certo? Vai ser exemplarmente repreendido, e a gente torce aí para que realmente a lei, a ordem comecem a prosperar no nosso país. Muito bem, beleza pura. Mandar um abraço para o meu primo Sérgio Bambirra, que há anos eu não vejo. Serginho, forte abraço a você, que bom que está conosco. Fique até o final para escutar o Iron Maiden que eu prometi para um dos nossos internautas. Bom, assunto 2, passando de avião, né? Até porque se descer é arriscado tomar na cabeça, né? A França, né, rapaz? O bicho tá pegando lá, hein? O Lacron foi querer lacrar, dançou, hein, Ari Neto? O bicho tá pegando lá para os lados do biquinho, lá do Parlez-vous, hein, rapaz? É muito bacana a forma como a população está se mobilizando, né, pela internet, e assim, 2, 3 pessoas, grupos pequenos de pessoas, em locais estratégicos, estão parando, né, o trânsito de veículos, estão pedindo o impeachment do Macron, e ele que está querendo aí formar um grande exército europeu, não está conseguindo nem mesmo o apoio dos seus concidadãos, né? Vamos ver no que vai dar isso daí. Toda essa mobilização lembra muito o que aconteceu no Brasil, porque ela acontece, né, pelas redes sociais, e não tem nada de caixa 2 não, minha gente. Sabe, não tem essa história aí de pagar para impulsionar o WhatsApp, não é nada disso. É o povo entendendo que se a gente não participar do que está acontecendo, se a gente não tomar uma iniciativa, se a gente ficar dependendo da grande mídia, né, a gente vai continuar sendo feito gado. A França, com todo o pessoal que está chegando de fora ali, né, que está sendo recebido, estão causando um verdadeiro caos, né? Paris já não é mais a mesma cidade, é uma imundície, são pessoas nas ruas constrangendo os turistas, certo? De modo que essa política do Macron não está dando muito certo, não. Essa agenda, né, globalista, ela está atingindo os direitos civis em nome de um bem comum que não existe, esse bem comum, né? Ele é só pregado pelos poderosos. Com um detalhe importante, viu, Ari? Porque a França, ela vive o parlamentarismo, né? Então você vê que nesse momento, enquanto o Macron coloca a sua cara lá para ser defenestrado pelas pessoas na condição de presidente, e na França não existe a reeleição para presidente, o primeiro-ministro está lá buscando os partidos para tentar conversar dentre os líderes dos partidos dentro do Congresso francês, para tentar uma apaziguação, se é que essa palavra existe, né? E ver o que pode ser feito para deixar com que as pessoas voltem ao normal por causa de um aumento nos preços dos combustíveis, né? Ou seja, é uma experiência que o Brasil poderia ter vivido de acordo com a nova Constituição
acabou vivendo de maneira velada, né, porque o Congresso hoje tem amplos e superpoderes, tanto que fez, principalmente da Câmara dos Deputados do Brasil, uma casa legislativa que permitiu, né, até mesmo toda essa celeuma, esse emaranhado de leis que faz com que o país tenha se gessado esses anos todos, um país tão rico, um país tão maravilhoso, tanto do ponto de vista das pessoas, quanto do ponto de vista das riquezas minerais e do dinheiro que circula aqui dentro, e com um povo tão miserável quanto o nosso, né? E a França, primeiro mundo, a França que fala francês, a França que recebe todo mundo na sua capital Cidade Luz, está lá, né, à mercê de tudo isso, né? À mercê de uma situação praticamente sem controle nesse momento, né? Vivendo o parlamentarismo, tendo o primeiro-ministro até mesmo que negociar com a extrema-direita, e ao contrário do Brasil, lá tem extrema-direita, né? Lá nós temos a extrema-direita, através principalmente, nesse momento representada pela Le Pen, né? Que é filha do antigo Le Pen, que tentou ser presidente lá há pouco tempo atrás e perdeu a eleição, e ela também tentou e perdeu, e eles estão tendo agora que negociar com essas pessoas para tentar colocar a casa em ordem. Quer dizer, é uma situação totalmente sem controle, e aí entra no meio desse caminho, inclusive árabes radicais adorando a confusão, essa que é a verdade, porque você sabe bem, eu já falei várias vezes aqui, eu tenho amigos árabes, amigos judeus, amigos sírios, amigos em todo o mundo árabe, e o povo em si é um povo muito bom, mas os radicais estão prontos em todos os lugares, e eles estão infiltrados também na França, tentando de todas as formas fazer toda a bagunça possível. Quer dizer, a situação na França tende a piorar nos próximos dias, essa que é uma triste realidade, hein, Ari? Eu queria destacar também sobre as tentativas do Macron de liderar, né, o acordo de paz lá no Oriente Médio, de formar o exército europeu, né? A semana passada completou um ano que foi formado uma liga militar dos países árabes, né? Que se juntar todo mundo aí é o maior exército do mundo, né? Completou um ano a semana passada, foi formada essa liga em 28 de novembro de 2017, o Macron tentando imitar, lacrar, né, na Europa e sendo lacrado, como você disse. Né? É o Lacron, né? Virou o Lacron, né? É uma situação de instabilidade que a gente está vendo surgir, né? Como eu também já comentei a semana passada, do meu medo sobre a situação em Israel, né? Deles quererem antecipar as eleições, tirar o Netanyahu. Se Israel ficar sem primeiro-ministro uma semana, Israel vai ser atacado. Não vai ter, sabe? Isso daí, para mim, é uma questão bem lógica mesmo, né? Então, a instabilidade só interessa, né, para as pessoas que não são pessoas de bem. Para quem está querendo ver o circo pegar fogo, né? Então, vamos aguardar um pouquinho para ver o que acontece, né? Porque os conflitos internacionais estão querendo aparecer aí, querendo surgir, né? E isso não interessa para ninguém. O certo é que nós entramos nesse assunto, inclusive, justamente para dizer assim, né? Eu acho que esse pessoal está precisando de arrumar a cozinha deles e não vir querer dar pitaco no Brasil, porque eu acho que nós já temos problemas demais aqui, estamos no caminho da busca da solução desse problema de maneira pacífica, e se não for para vir ajudar e dar um palpite legal, que não venha para dar palpite errado, né, Ari? Eu gostei muito da entrevista que o Eduardo Bolsonaro deu para uma rede de TV americana, né? Ele respondeu em inglês, falou sobre a aproximação do Brasil com os Estados Unidos, né? Que ele foi lá para procurar essa aproximação. É muito
salutar para o Brasil, nesse momento, se aproximar dos Estados Unidos, realmente. Né? Porque o Brasil é o maior parceiro que os Estados Unidos vai ter no hemisfério sul. Não existe, né, uma outra parceria como o Brasil. A Austrália poderia ser, mas a Austrália ela está bastante isolada e não tem as riquezas que o Brasil possui. Né? Então, tanto na área das riquezas minerais, como da questão ambiental, né, da preservação de florestas e tudo mais, o Brasil é um parceiro fundamental para os Estados Unidos. E a gente é tão pacífico, mas tão pacífico, que os chineses vêm pescar aqui, pertinho da nossa costa, né, e atacam um barco pesqueiro brasileiro com intenções nada amigáveis. E não acontece nada. Você viu, né? Há 2 anos atrás, na Argentina, um pesqueiro chinês invadiu a área dos argentinos. Assim que apareceu no radar, né, eles foram detectados, foi enviado uma patrulha que pediu para eles se renderem, deu todos os avisos necessários para eles se renderem, e eles, numa hostil, né, tentaram fugir e foram afundados. Né? O navio pesqueiro chinês. Verdade. Então, com um probleminha de acesso aí com o Ari Neto. Foram capturados e tiveram que comparecer perante um juiz argentino. Isso há 2 anos e meio atrás. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, nem navio, nem nada a gente tem para poder se defender. Então, a parceria com os Estados Unidos é fundamental para que a gente tenha realmente esse apoio. Não estou falando de nos tornarmos subservientes aos americanos, não é nada disso, mas realmente da gente ter um apoio militar, por que não, sem ofender a nossa soberania, mas realmente para nos ajudar, porque a gente não tem uma capacidade de cuidar aí dos mais de quase 15 mil quilômetros que a gente tem de costa, e a ajuda americana seria muito bem-vinda aí. Então, por isso que eu gostei muito dessa aproximação do Eduardo Bolsonaro, de ir até lá, de abrir as portas, e eu acho que tudo que o Brasil precisa nesse momento é mostrar que tem toda a credibilidade para ser um grande parceiro dos Estados Unidos aqui no Hemisfério Sul. Ari, deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de fazer uma situação agora chata. Acabei de bloquear uma pessoa em uma das watch parties que eu estou fazendo. Porque eu acho assim, a pessoa ela não concordar ou ela discordar do governo e tudo mais, ela ser do outro lado, é um direito que qualquer um de nós tem, né? E nós não estamos aqui fazendo lives ou fazendo programas para enaltecer o governo. Se a gente tiver que criticar, a gente vai criticar com a maior tranquilidade. Agora, a pessoa entrar na watch party dentro de um grupo de apoio, inclusive, né? Com o objetivo, né? Inclusive falar palavrão, e você não tem acesso aí porque a watch party, os comentários ficam só dentro dela. Realmente isso a gente não vai admitir, não é aspecto do programa. Então, lamentavelmente, eu tive que bloquear uma pessoa, foi a primeira vez que isso aconteceu. Depois eu vi que semana passada também houve um comentário agressivo endereçado a mim no meu Messenger, né? Teve um comentário agressivo também de uma pessoa que eu não conheço. A gente lamenta, eu acho assim, a crítica ela é muito bem-vinda de qualquer pessoa, não tem problema nenhum, a gente está aberto às críticas. Inclusive, o que essa pessoa escreveu aqui agora não foi para nós, né? Mas ela mandou o filho do Bolsonaro para aquele lugar, quer dizer,
Eu acho que não tem nenhum cabimento isso aqui, né? Ela quer fazer isso, vai lá em Brasília e faz, né? Não é com a gente, né? Mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui. É o que a gente quer dizer, porque nós não temos moderador, viu, pessoal? Nosso moderador no programa somos nós mesmos. Então, na medida em que a gente vê esse tipo de coisa, vamos bloquear sim, porque é uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais, tanto o Ari com os dele, quanto eu com os meus, foi ter, né, dar e querer receber educação, tá certo? A Joelma Bittencourt está conosco aqui, a Maria Elizabeth, um abraço, alguns comentários chegando, a Luciana Fortal está aqui também, todo mundo na hashtag indulto não, né? A Cleire Chesser dizendo que assistiu a entrevista e que achou muito boa, o Carlos Pereira, Lula ladrão preso, disse ele, né? A Rosimeire, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Na WhatsApp, a Lenice França, excelente análise desse impasse político nessa relação internacional, obrigado. A Gleides Febe está dizendo aqui que às 22 horas Bolsonaro vai estar na Record, que bom saber, não sabia disso. Muito bom. Meu amigo Valdinei, bom saber. O Valdinei Lacerda conosco na live, um abraço, Valdinei. O Helder Sabir está dizendo, a entrevista do Eduardo foi realmente muito boa. O jornalista americano comparou Bolsonaro a Trump. Isso aí eu acho que é exagerado, né? Até nesse momento, né? Ele está sendo comparado por esse jeitão dele e tudo mais, mas eu acho isso exagerado. Trump é o Trump, Bolsonaro é Bolsonaro. Acho que a gente tem que cada um ser realmente o seu, né? O Danúbio Rodrigues percebeu aqui, falou o nome da moça que eu bloqueei. Olhando a foto de seu perfil, se entende por que você é contra um governo sério, né? Se referindo à moça que eu bloqueei. Pois é, Danúbio, é isso mesmo, né? Está bloqueada já e não tem problema. Ana Alves Vieira, que Deus ilumine todos que estão se esforçando para que possamos fazer uma política mais justa. É o nosso caso, viu, Ana Alves? Dentro da nossa possibilidade de poder fazer esse conchavo maravilhoso aqui, ó, gente do Brasil inteiro conosco. Nesse momento, Ari, depois eu vou até tirar uma foto, eu estou com 1, 2, 3, mais o celular 4 e mais o meu celular aqui, 5 telas ligadas nesse momento, e mais o outro aqui, mais o celularzinho aqui que está dando o som, tá? Numa caixinha JBL, 6 telas ligadas para poder dar essa atmosfera, como você disse outro dia, né? A atmosfera legal que você disse que a gente dá ao programa, né? Então tem 6 telas ligadas na minha frente aqui para a gente poder dar realmente essa atmosfera legal ao programa. O Tavares Júnior, da direita Muriaé, chegando aqui também, forte abraço. Vamos entrar. 1h30, olha que o tempo faz, né? E o Ari caiu. Na hora que a gente ia entrar no assunto principal, ele caiu. Ele vai refazer com toda certeza a conexão dele, na calma, na tranquilidade, não tem problema. Obrigado a todos que estão conosco aí. Eu estou com 3 WhatsApps nesse momento, né? Forte abraço a todos vocês que estão conosco e vamos continuar conversando aqui uns minutinhos, né? E tá bem bacana o programa de hoje, tá muito legal. Obrigado aí pelos elogios, viu? Barcelos Walter, né? O Amaral Chivunk, é assim mesmo, Amaral? Legal demais, né? O Ari já vai fazer aqui, vai refazer a conexão dele, ele pode ter tido algum problema de bateria. Enfim, a gente ia falar sobre o indulto do Temer, né? Eu, inclusive, andei lendo um pouquinho hoje na condição de advogado, quis me aprofundar um pouco mais nessa situação do indulto em si, né? Elcio Queiroz, meu querido primo, um abraço para você. O Supremo aprovou o indulto do Temer e era o assunto principal para eu e o Ari Júnior tratar nesse programa de hoje. Obrigado pela atenção, vocês estão certíssimos para selecionar o público. Não é, Cleire, na verdade não é uma seleção do público, né? Está aberto a todos que queiram estar conosco. Agora, a pessoa vir com falta de educação, com palavrão, né? Eu acho que aí não é a nossa praia de jeito nenhum, né? Isso a gente realmente não aceita não, né? Ricardo Reis, bem cultural, isso é ótimo, obrigado, a gente tenta, né? A gente tenta de todo jeito. Enquanto o Ari tenta refazer a conexão, quero fazer aqui algumas propagandas, né? Nós estamos aqui nesse momento no estúdio da Rádio NAC, né? Hoje, às 7h30,
eu estarei na TV Atividade falando de esporte. Na quarta-feira deveremos estar aqui para fazer a live musical, né? O meu filho mais velho vai estar comigo, o Ari já está voltando. Então na quarta-feira às 8 da noite nós teremos a live musical. Sexta-feira já estarei, né, com o pessoal lá em Curitiba, né, com os jovens do Flashback. No sábado eu estarei ao vivo lá no estúdio dos jovens do Flashback. Enquanto você voltava, Ari, eu estava dando aqui alguns pitacos aqui, alguns jabazinhos exclusivos meus aqui. Inclusive eu quero que você fique sabendo, né? No sábado estarei ao vivo lá nos Jovens do Flashback, lá no Paraná, viu? Às 8 da noite, vou estar lá no estúdio. Eu sempre estou do lado de cá da tela. Dessa vez estarei do lado de lá da tela, dentro da tela, com o pessoal curtindo de montão todas as músicas. A Luci Soares, lá de Uberlândia, está conosco. Um abraço para você. Muitos comentários vindo aqui. O Felipe Pinheiro entrou, o Ricardo Reiser falando bastante coisas legais. O Jorge Barreto, se eu fosse o Bolsonaro, não dava tantas entrevistas. Tem muito repórter que cutuca a onça com vara curta só para provocar. Está treinado para isso, Bo? Nesse aspecto, acho que não. Tem mais que dar bastante entrevista mesmo e devolver as cutucadas. Ari Neto, meu querido, você caiu, mas não machucou, vamos voltar então. É o principal assunto do dia, 6h34. E o indulto? Ao Ed Carlos, atleticano, chegando agora. Um abraço, Ed Carlos. Tá bravo porque o Atlético vai vir aqui, vai jogar em Tombos, não vai jogar em Muriaé ano que vem. Tombos é uma cidade muito próxima da gente. Então, tá caindo tudo aí, hein, Ari? Tá caindo tudo aí na sua casa hoje, hein? O bicho tá pegando do seu lado aí. Vai ter festa. Mas, enfim... Esse indulto do Temer foi do ano passado, aí ano passado eles conseguiram segurar a onda, mas esse ano fizeram uns parangoléu de cá, uns parangoléu de lá, aí o Temer foi lá, deu o aumentinho lá dos 16% para os caras num dia, e no dia seguinte, com 2 votos contrários, acabou passando o indulto do Temer e está quase... todo mundo liberado, só não está ainda porque o Fux pediu vista. Explica isso para nós aí, ô Ari Neto, que eu sou advogado, mas eu não entendo desses trem, não? Pelo que a gente percebeu, o Gilmar Mendes tentou dar o golpe, né, de fazer com que o indulto realmente fosse liberado, né, e... Sim. O Dias Toffoli colocou em votação, né? A Carmen Lúcia, mais o Barroso, mais a própria Raquel, né? E o Fachin, né? Acabaram impedindo aí que o golpe do Gilmar Mendes desse certo, porque ele alegava que mesmo com o pedido de vistas do Fux, né, a votação já tinha maioria, já estava ganha, tal. E realmente são argumentos jurídicos que eles usam ali que a gente não consegue entender na hora, né? A gente acaba ouvindo outros analistas para poder entender o que aconteceu. E o fato é, com o pedido de vistas do Fux, enquanto ele não der o retorno, né, o assunto não volta na pauta e tomara que fique para o ano que vem, né? E aí os amiguinhos do Temer, que foram presos pela Lava Jato, ao invés, né, de cumprirem a pena que eles levaram, né, eles, com apenas 20% de cumprimento da pena, esses corruptos iriam ser postos em liberdade, né? Então, para os amigos desse pessoal, né, que está todo mundo sujo daquela coisa bem fedida, né, para eles tudo. Para nós, que trabalhamos honestamente, né, a gente tem que ficar aí se virando para pagar todos os impostos, para pagar todas as taxas, para assimilar todos os aumentos de combustível, de produtos, né?
e tudo isso vai acabar, né? A situação mostra que, conforme a gente já tinha conversado há 4 semanas atrás, o Temer realmente não é digno de nenhuma confiança, né? É um grandíssimo larápio e o que se espera dele é realmente todo esse joguinho, né, corporativista para livrar a cara dos amigos. Então, espero que a partir de 1º de janeiro a Polícia Federal vá buscar o Temer, né, e já ponha ele no seu devido quadrado, porque ele é um grandíssimo bandido também. Agora, quanto ao STF, esse fim de semana o povo de Curitiba foi lá na casa do Fachin para protestar, né? É um protesto válido, mas, na verdade, o Fachin está votando com o povo aí nessa questão do indulto, né? Ele que votou, foi um dos 2 votos vencidos, né? Sim. Então, essa situação toda é a velha política, né? É a república que não existe, né? Porque não existe independência entre os 3 poderes, então não existe república, certo? O executivo fazendo maracutaia com o judiciário, né? E criando brechas para poder se safar da lei, isso daí vai contra a república, vai contra os princípios, né, republicanos de independência dos poderes. Então a gente tem que criticar veementemente, né, sem medo de qualquer represália aí. Eu acho que a gente precisa falar a verdade, né? Estamos acreditando na reconstrução do nosso país, é uma reconstrução de valores e princípios, e o exemplo ele vem de cima para baixo, certo? E o povo brasileiro precisa ver para crer, né? Porque a gente só vê sacanagem, só vê que paga a conta, né? E não dá mais para a gente pagar a conta, né? É verdade, é verdade. Não tem mais condições. A questão que envolve hoje o Estado brasileiro e que, lamentavelmente, né, o que poderia ser o 4º poder, mas que vem sendo uma situação que só olha para o próprio umbigo, que seria a imprensa, né, que está muito mais preocupada com ela própria do que com o todo, né, é que o Estado brasileiro ele é um tremendo de um elefante, né? E que ele precisava de fazer um sério regime. Então, eu não consigo mais conceber o Estado brasileiro burocrata, um Estado brasileiro com tantas subdivisões. E é muito difícil, a gente teria que ter aqui 2, 3, 4 programas, ou o tempo necessário de 2, 3, 4 programas, para poder colocar a nossa ideia de uma forma completa, minha querida Lucy Ribeiro, que está aqui falando coisas importantíssimas que já já eu vou ler. Nós não poderíamos mais ter um poder judiciário tão seccionado. Nós não poderíamos ter tantos tribunais. Nós não poderíamos ter tantas câmaras legislativas, né? O sistema bicameral já é um sistema completamente retrógrado, né? Nós já poderíamos ter toda uma estrutura muito mais seca, muito mais direta. Nós poderíamos ter uma única polícia, né? Seccionada sim, mas com uma estrutura só. Então, quando você fala que esse crime é federal, e esse crime é estadual, e esse crime é isso, esse crime é aquilo, e ainda vêm e criam, por exemplo, e que as mulheres entendam o que eu quero dizer, quando se criou o tal do feminicídio, né? Eu sou radicalmente contra esse tipo de situação, porque você matar alguém é muito grave. E se você mata alguém com requintes de crueldade, não importa se essa pessoa é homem ou se ela é mulher, né?
A pena precisa ser uma pena recheada de todas as situações que envolvem a gravidade desse crime. Então, no Brasil, infelizmente, tudo o que vem acontecendo vem sendo feito para seccionar, para dividir, ao invés de unir. Então, se você tivesse uma estrutura só de poder judiciário, se você tivesse uma estrutura só de polícias, eu não quero desmilitarizar a polícia, mas se você tivesse uma única polícia com as suas alas civis e militares, né, bem direcionadas, trabalhando de maneira entrosada, para que você ter polícia civil, militar, federal, do exército, polícia disso, polícia daquilo outro? Tenhamos uma polícia só. Ah, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande, ele precisa de efetivo. Ele precisa de efetivo e precisa de uma tropa efetivamente disciplinada e que tenha comando. E não de várias estruturas diferentes, porque aí é que entra a questão da corrupção, aí é que entra todas essas vicissitudes, essas facilidades que criam pessoas como Gilmar Mendes da vida, Ricardo Lewandowski, né? É você ter essa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia foi minha professora universitária, eu a conheço miudamente, entendeu? Carmen Lúcia é petista, ela é petista, ela é séria, ela conhece de direito, é uma das redatoras da Constituição da República, tá, tudo bem, mas ela é petista, né? Então, você tem essas pessoas hoje, né, envolvidas diretamente dentro do poder central do Brasil, dá no que dá, né? Aí você pega o Joaquim Barbosa, né, que algumas pessoas passaram a querê-lo até como candidato a presidente da República, achando que ele era, desculpa o termo que eu vou usar, um pica das galáxias, e ele não era nada disso. Ele não era absolutamente nada disso, sabe? Ele não era absolutamente nada disso. Ele era nada mais do que um cidadão, né, que teve usada a sua negritude, a sua humildade, para fazer campanha da esquerda. O negro humilde que chegou no Supremo Tribunal Federal. No entanto, era um cidadão arrogante, igual ou mais do que o próprio Gilmar Mendes. E aí, como é que a gente fica? Ah, mas pô, você não pode falar assim do Joaquim Barbosa, não. Por quê? Porque ele é negro? Vai lá conviver com ele então para você ver. Então são situações que a gente poderia evitar e que realmente precisaria de uma reforma muito grande. Agora, como é que você vai fazer uma reforma dessa, pretendendo, por exemplo, tá, acabar com o Senado Federal e transformar em sistema unicameral? O que você vai fazer com os senadores? Onde você vai botar esses caras? Eles vão perder a boquinha deles? Eles vão votar para perder a boquinha deles? Quando? Então, o sistema realmente é um sistema muito, muito apertado, muito forte. Ou entra gente boa lá, ou nós estamos ferrados. O Bolsonaro conseguiu, não por ele, mas pelas pessoas que entraram com ele, dar uma limpeza muito boa, né? E o que a gente espera agora é que eu vi de alguns comentários aqui, né, de pessoas falando, de amigos petistas que hoje já veem o governo do Bolsonaro com bons olhos. O que a gente espera é que a maioria da população, que já é a maioria que venceu a eleição, mas que a verdadeira maioria, a grande maioria, possa ver isso e a gente, então, de maneira conjunta, Ari, construir um Brasil melhor. Agora, a questão do indulto é isso, é não aceitar, né, de maneira alguma que legislações como essas possam vir a passar, né, possam vir a chegar ao ponto de ser votada e o povo dizer o seguinte: ô Supremo, não vota a favor disso não, porque o povo não quer. Porque fica fácil para os caras meter a caneta lá e dizer não, de acordo com a Constituição, pode sim, vamos conversar. E aí eles têm a caneta na mão deles. E mesmo porque cada um interpreta ali a Constituição da sua forma, né? E a mudança que está acontecendo no país, ela precisa ser acompanhada, né, de bom senso, porque a gente vê aí em Minas Gerais quantas pessoas o governador eleito está descobrindo e não comparecem,
né? São funcionários fantasmas. Sim. Em outras instituições e autarquias também acontece a mesma coisa. Então, essas pessoas, elas vão perder o emprego a partir de 1º de janeiro. São eles que estão reclamando, são eles que estão usando a sua influência, né, para criar uma instabilidade. Eu acho que, cara, você mamou até agora chega, agora você vai ter que trabalhar. Né? Vai à luta, para de reclamar. Já teve aí um empregão, ganhou horrores, rios de dinheiro, você pode virar um empresário, pega esse dinheiro roubado que você ganhou, investe, vai gerar emprego, certo? Vai trabalhar, vagabundo. Né? O Brasil é maior do que interesses pessoais, do que picuinha de Gilmar Mendes, né? Do que o orgulho e o ego das pessoas. Então, tem que haver uma mudança no comportamento das pessoas. Eu acho o legal do nosso bate-papo é a gente realmente estar tentando despertar, né, nos nossos amigos aí que estão acompanhando o nosso bate-papo, né, formar uma corrente, né, de pessoas de bem, de pessoas honestas, que estão dispostas a suar, sabe, dar o seu trabalho, né, a melhorar, a abrir mão de alguma coisa, porque às vezes tem pequenas coisinhas que a pessoa faz ali, irregulares, que ela está tão acostumada, né, que ela nem acha mais que está fazendo nada de errado, certo? Então, eu mesmo, eu sou, quando eu quero comprar um filme, né, eu vou no cara que grava o filme ali, que nem lembrei o nome agora disso, como é que é, mas é ilegal, certo? Então, eu mesmo tenho que parar de fazer isso. Né? Uma coisa que eu faço, eu atravesso a rua em qualquer lugar. Meus filhos ficam bravos comigo, me chamam a atenção. Preciso começar a atravessar na faixa. Né? Então, é um novo comportamento que a gente precisa entender que ou a gente vai fazer parte disso e construir um país melhor para todos, né? Ou a gente vai continuar aí sendo nas pequenas corrupções, certo? E cooperando para um continuismo que não vai deixar o Brasil sendo o país do futuro, né? Então, e aí continuaremos esperando o futuro chegar, né? E aí não adianta. Né? Essa espera já cansou, porque enquanto o futuro não chega, a gente paga a conta. Né? A gente discutiu bastante a questão da dívida pública. Né? Como é que o Bolsonaro vai fazer? Eu acho que tem que pegar pesado aí com essa dívida pública. Esses 4 trilhões aí não são exatamente 4 trilhões. Né? Dá para fazer alguma coisa em torno de baixar isso aí para 3 trilhões, 2,5, né? E negociar isso daí para você pagar aí 500 bilhões por ano nos próximos 5 anos. E o Brasil não precisa mais ficar botando 42% do PIB para pagar, né, a dívida e as negociações da dívida. Então, imagina você ter 42% aí liberado para você investir no crescimento do país. Terminar aquela rodovia, né, transnordestina, que vai virar um sucatão aquilo ali, se continuar a céu aberto, sem concluir as obras. Né? Construir aí pelo menos uns 3, 4 navios de porte para a nossa marinha, né, poder trabalhar na costa do Brasil e parar de vir chinês pescar aqui e querer afundar o nosso barquinho de pesca, de gente humilde. Exatamente. Certo? Então, são situações que ofendem a nossa soberania. Diga lá, Fabio. E levar um pouco de infraestrutura, né? Eu acho que na hora que desenvolver um pouco, levar um pouco de infraestrutura, só essas obras, essas situações já vão provocar por si só, né, uma revolução, né? É o nosso plano de governo lá. Fiquei tão feliz, né? Várias coisas que a gente escreveu
foram faladas aí em larga escala dentro da esfera do governo federal. Muitas participações, viu, Ari? O Carlos Oliveira, nessas mudanças, nós, o povo, não devemos mais delegar funções a políticos e virar as costas. Se quisermos ter um país digno, pois é, digno de ser catalogado como democrático. Exatamente, concordo plenamente. A Joelma Bittencourt, várias participações dela aqui. Verdade, precisamos nós mesmos fazer a mudança nas pequenas coisas. O Ricardo Reiser dizendo que o prefeito de Valinhos recebe 29 mil reais de salário. Muriaé não está muito longe disso não, viu, Ricardo? Não está muito longe disso não, tá? A Ana Alves Vieira, espera... E olha, o prefeito de Muriaé é meu amigo, hein? Mas, pô, ganha pra caramba. A Ana Alves Vieira, espero que as mudanças sejam reais. Um voto de confiança à nova política que está vindo aí. Ainda encontramos bem intencionados, disse a Florinda Delgado. Está aqui também a Fabrícia Júnior da Silveira, um beijo grande. A Jéssica Agostini, minha colega de trabalho. A Lilian Jacomi Cartacho, fã do Iane, está conosco. A Ruth Brigatti está mandando um abraço ali, mandando a hashtag Luladrão preso. Amanhã tem julgamento do Lula. Não vai dar tempo de falar hoje, mas é Lula preso, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada diferente disso. Não tem cabimento. Essa é demais. Não foi o Moro que julgou Lula. Foi o STF4. O STF não, o TRF. O Supremo. Não foi o Moro que julgou Lula. Foi o TRF4. Viu? Bota esse negócio aí no arquivo. Ô Lewandowski, é arquivo, viu, Lewandowski? É arquivo, viu? Arquivo, que é a caixinha que guarda as coisas. Arquivo, viu? Arquivo, né? Lenice França, essa eu já li, falou da análise, né? Agora aqui, ó, deixa eu ver mais. Até o jornal local mostrou a desordem da Câmara de Valinhos, disse o Ricardo Reiser. Filho dele não entra no processo, não entendi por que você falou isso. Mas enfim, 6h55, Ari, o tempo ruge, a Sapucaí é grande, meu filho. Eu, por mim, ficava aqui até depois da manhã, cara, mas você sabe que não dá, né? Na escuta, Ari, eu travou. Dando uma travadinha aí com o Ari. Acho que travou, hein, gente? Travou, agora voltou. Eu prometi para o Ricardo Reis. Pois é, Ari, eu estava dizendo que eu, por mim, ficava aqui até depois da manhã, mas você sabe que não dá, né, senhor? Eu queria só encerrar aqui com a questão que você tinha colocado sobre a extinção do Ministério do Trabalho, né? Ele vai para 3 pastas diferentes agora. Justiça com o Sérgio Moro, Cidadania com o Osmar Terra e Economia com o Paulo Guedes. Né? Então está muito bem resolvida essa situação aí do Ministério do Trabalho, certo? Dividido entre Justiça, Cidadania e Economia, e não se fala mais nisso. Né? Vamos ter aí 22 ministérios, falta ainda escolher somente mais 2 nomes, e parabéns para o nosso presidente eleito, que está demonstrando toda a sua competência, né? E está com muita credibilidade realmente em tudo que ele está fazendo, e a gente só tem que esperar aí o apoio realmente da população para esse grande governo que vai mudar o nosso país. Né? Estamos livres do socialismo. Isso foi uma coisa muito bacana que o Eduardo Bolsonaro falou, né? Estamos livres do socialismo. O Brasil não vai ser um país socialista, certo? Se você aprova o socialismo, quer o socialismo para o Brasil, eu te recomendo que você estude um pouquinho para ver o que deu o socialismo, onde ele foi utilizado. Né? É uma forma desonesta que prega a socialização da pobreza. Tá bom? A prática do socialismo é a socialização apenas da pobreza. Vai ver o que está acontecendo em Cuba, vai ver o que está acontecendo na Venezuela, certo? E para com essa idiotice de socialismo. Tá ok? O capitalismo não é o melhor, mas ele gera riqueza. Quando for em Cuba, saia fora do circuito turístico, né?
Porque se ficar só no Exato. circuito turístico, ainda vai ver umas coisinhas bonitinhas ainda, mas saia do circuito turístico, né? Tem um outro jeito de ver o que o socialismo fez também, que é fazer lá, vai lá na Cortina de Ferro, só vai ver coisa bonita, mas presta atenção no que o guia vai falar. O guia vai mostrar as coisas bonitas e vai dizer: nunca deixe o comunismo entrar no seu país. Tá? Ele sempre vai dizer isso para você, né? Eu tive essa experiência e realmente foi fantástico, né? Porque eles, quando falam isso, eles se arrepiam, né? Nunca deixe o comunismo entrar no seu país. Então, essa coisa de socialismo, comunismo, é o que você falou, né? É a distribuição da pobreza. Isso não dá certo. Pessoal, vocês estão pedindo aqui comentários sobre a Gleisi Hoffmann, que já deveria estar presa. Vocês estão pedindo aqui também sobre o Lula, o filho dele, né? Enfim, é assunto pra caramba, né? E o nosso tempo realmente urge. Eu preciso atravessar a cidade para ir para a televisão, né? E fica difícil. Mas vocês não têm noção, né, da felicidade que eu tô de ver, né, o nosso papo render. Tá muito legal isso, né? O que fica então é que na segunda-feira que vem eu estarei chegando de viagem, mas nós estaremos aqui, Ari Neto, eu e você, para fazer mais um café com queijo. Não desliga não, Ari, fica daí para você Amém. escutar a musiquinha final, fica aí na tela, né? Vamos ver a reação das pessoas aqui. Eu prometi para o Ricardo Reiser que acabaria o programa com o Iron Maiden e vou cumprir, rapaz. Eu sou danado, eu cumpro minhas promessas. Último comentário da Joelma Bittencourt. Acho engraçado certos comentários sobre o Lula estar preso. A pergunta tinha que ser: por que tantos políticos presos? Por que votamos tão errado? Porque nós fomos enganados, Joelma. Eu já disse em outras lives, eu fui enganado. Eu sou um dos que um dia votei no Lula. Vários de nós fomos enganados. Nós acreditamos que esse pessoal ia fazer alguma coisa boa por nós. Por isso que a gente votou neles. Então, infelizmente, né, aconteceu. E agora a gente tem que correr atrás para consertar. Essa é uma realidade. O que não dá é para a gente deixar a coisa continuar sendo enganada. Ari Neto, grande semana para você. Ó, sábado eu quero ver você lá na live dos Jovens do Flashback. Vou mandar um abraço para você, hein? Beleza, um grande abraço para todo mundo aí. O que eu desejo para todos é que Deus abençoe de vocês, tá? Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe as vidas de todos nós, nossas famílias, e vamos em frente, que está acontecendo um momento histórico muito bonito, muito importante no nosso país, e a gente vai ver ainda muita coisa boa acontecendo daqui para frente. Grande abraço, valeu, Fabio! Beleza, Ari, esquentando os tamborins, porque nos encontraremos em Brasília na posse de Bolsonaro. Mandando um abraço aqui para o Rodrigo Amaral, que está mandando os parabéns para todo mundo. Luci, eu disse que eu ia ler o que você ia falar, mas rodou aqui na tela, perdi, não vou ler não. Depois eu leio, tá? E vamos lá, hein? Acabando o programa em Alto Astral com Iron Maiden. Boa noite a todos, fiquem com Deus. 7h30 eu estou de volta para falar de futebol. Quem gostar de futebol está convidado. 7h30 compartilhado na Rádio NAC, na minha página. Tudo de bom, grande semana e eu agora fui.
Yes! Beleza? Promessa cumprida. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E, é o seguinte, então, só para relembrar, na quarta-feira a gente deve fazer uma live musical. Você gostou, né, Ricardo? Beleza pura. No sábado, né, tem os jovens do Flashback, tá? Aí é Flashback, não é rock pauleira não, mas é legal demais da conta também. Na sexta-feira eu vou estar viajando, então são essas as próximas atrações aqui do Fábio, da Rádio NAC. Sejam todos sempre bem-vindos, muitíssimo obrigado. E na segunda-feira, café com queijo com vocês. Valeu! Tchau, gente. Obrigado. Beijo no coração. Foi bom demais. Ari, abração, hein? Tudo de bom. Tchau. Fui. Tchau.